receber na ativa, certo? E em relação à questão dos cálculos, que a gente chama de cálculos atuariais, né, o município contribui com 22% do salário do funcionário para a Portoprev, enquanto que no INSS o patrão, o empregador, contribui com 20%. 2% a mais. 2% a mais. Enquanto que no INSS as faixas de contribuição do funcionário vão de 8% a 11%, dependendo do valor que ele recebe, na Portoprev todos os servidores pagam 11%. Então alguns pagam os 11% que já pagariam mesmo, outros 10%, outros pagam 11%, deveriam pagar 8%, estão pagando 3% a mais. Então, esses recursos eles vão formando um caixa, um fundo. Hoje, esse fundo da Portoprev está, salvo o melhor juízo, aí na conta de 50, 60 milhões de reais. E esse fundo vai ser utilizado para pagar todos os aposentados ou fazer a compensação previdenciária com o INSS. Os cálculos para saber se a Portoprev, no caso, tem recursos ou não para poder continuar fazendo pagamento a todos os seus funcionários que vierem se aposentar ou receber o benefício do cônjuge, né, que seria a pensão, é chamado de cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? A Previdência, através da Caixa Econômica Federal, calcula tudo que deve ser recebido ainda pela Portoprev daqui até o momento em que cada servidor vai se aposentar e quanto que cada servidor vai receber durante o resto da sua vida após o momento da sua aposentadoria. Esse se chama cálculo atuarial, o que significa? A Portoprev tem saúde financeira, vai ter dinheiro para pagar todos os seus aposentados? Essa é uma situação complicada. Hoje nós vemos, por exemplo, a Previdência Social com um déficit bilionário. Quer dizer, o que ela arrecada não é suficiente para pagar todas as aposentadorias, todos os benefícios. Aí tem que vir recurso de outros lugares. Tem. No caso do governo federal, a Constituição Cidadã de 1998 criou algumas contribuições, que são a contribuição social sobre o lucro líquido, enfim, a COFINS, que são contribuições para a utilização na área social. Então, esse recurso, o INSS não é capaz de suportar, então utiliza esse recurso dessas duas contribuições para cobrir esse déficit. E no caso do município, não existe essa contribuição. Então, há necessidade que o recurso saia ou da prefeitura ou do funcionário. Então, a prefeitura, ao invés de contribuir com 20, contribui com 22, o funcionário, ao invés de 8 até 11, contribui sempre com 11. Acontece que foi aprovada há 2, 3 anos agora, uma lei que nós, inclusive, fomos críticos na época, que mudava os cálculos da Portoprev, inclusive devolvia algum recurso para o município e devolvia algum recurso para os funcionários públicos, servidores. Na hora que o funcionário recebeu o dinheiro de volta, ficou muito feliz. Só que isso mudou todo o cálculo para o pagamento de suas contribuições. E fez, na época, inclusive, nós alertamos que essa mudança talvez levasse a um déficit da Portoprev muito antes daquilo que se esperava. E já, segundo algum cálculo atuarial da Caixa Econômica Federal, talvez entre 2013 e 2015, o município já tem que complementar os recursos, pagando além dos 22%, mais algum recurso ainda para poder completar, para não deixar no déficit. Quer dizer, mesmo tendo recursos, ela vai precisar complementar para poder garantir o pagamento até o fim da vida de cada um dos servidores. E você teria hoje uma noção, só para que o telespectador, porque a gente fala em porcentagem, déficit, complemento, em cifras, daqui 2 anos, quanto que a prefeitura teria que desembolsar a mais para fazer esse complemento, ou é difícil? Eu não tenho, Paulo. Não tenho e vou dizer por quê. Porque eu fiz um requerimento ainda em 2011, pedindo essas informações, requisitando essas informações ao superintendente lá da Portoprev, o presidente da Portoprev, e ele entrou em contato comigo através do e-mail, dizendo que já estava providenciando, se ele não poderia passar essas informações por e-mail, mas a informação no Poder Legislativo ela tem que vir documentada, tem que vir assinada, então não poderia ser dessa forma. E por conta disso, até hoje não recebi resposta desse requerimento. Faz um tempo isso. 6 meses aproximadamente. Mas a resposta não tem que vir num prazo? 15 específico? dias úteis. Então essas... E não vindo, qual que é a providência do vereador? Hoje, por exemplo, nós na sessão plenária, a sessão ordinária da Câmara de hoje, eu devo fazer novamente, inquirir a respeito desse requerimento, e ele não vindo até quarta-feira, eu devo entrar com um pedido à Justiça, ao Ministério Público, para que essas informações sejam fornecidas, porque afinal de contas o Poder Executivo
no município de Porto Ferreira não tem cumprido os prazos para a entrega das respostas dos requerimentos e quando entrega a resposta do requerimento, entrega faltando alguma informação ou então com resposta lacônica, que não responde de fato. Eu não sei se isso é imperícia ou falta de capacidade técnica de quem produz as respostas, que são pessoas ligadas ao Poder Executivo, né, ligadas ao senhor prefeito, ou se é proposital. Né? Mas, de fato, a democracia está sendo atingida porque o Poder Legislativo não está sendo respeitado. É que hoje na Câmara Municipal de Porto Ferreira existe um assessor, né, do Executivo que participa ali das sessões do Legislativo semanalmente. Esse diálogo, como é que é? O que se aborda? Porque provavelmente depois do requerimento não ter sido respondido no prazo, eu creio que o senhor deve ter conversado com o assessor ou tentado. Quais são aí as explicativas para que esse atraso tão grande? O assessor legislativo do Executivo, então é um funcionário do Executivo que acompanha Isso. os trabalhos do Poder Legislativo. Ele tem realmente essa função de ser elo, né, entre o Poder Legislativo e o Executivo. E quando a gente questiona, ele diz assim, mas não depende de mim, eu estou pedindo essa informação, ainda não consegui a resposta. Então, quer dizer, ele está ali como uma figura, no entendimento, meu entendimento, uma figura mais ilustrativa do que uma figura com poder executivo de fato, né? Porque ele está lá para resolver esse problema, para fazer esse elo entre poder legislativo e executivo, mas não consegue, de fato, atuar porque depende de uma informação que vem de um diretor de um departamento ou de um outro funcionário que acaba, às vezes, sonegando essa informação ou não fornecendo a informação de forma adequada. Roberto, no caso específico aí da Portoprev, que não veio essa resposta e já existe aí uma expectativa de que daqui 2 anos, talvez, ela já encontre uma dificuldade em honrar os compromissos para o pagamento dos funcionários que se aposentam ou os pensionistas. Sim. Tendo em mãos essa resposta, esse requerimento, e você tendo aí os dados, né, oficiais, no que adiantaria? Uma perspectiva para quê? Para já tentar, talvez, procurar um outro auxílio para minimizar esse problema? Ou você acha que isso é inevitável, o déficit vai acontecer? Infelizmente, Paulo, de acordo com os cálculos financeiros que nós executamos, inclusive na época em que votamos contra as mudanças que aconteceram na lei, que estão trazendo hoje essa expectativa de déficit, eu acredito que seja fatal, que os déficits deverão acontecer. A própria Caixa Econômica Federal, que é, no âmbito nacional, a encarregada de fazer esses cálculos atuariais, ela já apontava, antes mesmo da aprovação da lei, que esses déficits aconteceriam, mas aconteceriam mais distante, não tão rápido como a gente está vendo agora. Mas eu entendo que os déficits não deixarão de acontecer. As informações, elas servem para 2 motivos. O primeiro, para que a gente, e o mais importante, para que a gente possa, enquanto Poder Legislativo e representante também da população, sugerir, através de indicações, ações que possam ser mitigadoras, que possam diminuir esse déficit ao longo do tempo. E segundo, também bastante importante, serve também para que o poder de fiscalização da Câmara aconteça, para saber onde que esses recursos estão sendo usados, de que forma que eles estão sendo aplicados. Porque a Portoprev, enquanto instituição autônoma da Prefeitura, ela pode fazer aplicações com esses recursos. E essas aplicações podem ser mais ou menos seguras, mais ou menos rentáveis. Então, se uma aplicação ela for pouco segura, isso aumenta a possibilidade de déficit no futuro pela possibilidade de não recebimento dos recursos. Se a instituição onde foi aplicado o dinheiro, por exemplo, vier a falir ou vier quebrar a liquidez. E se ela for pouco rentável, se a aplicação que a Portoprev faz também for pouco rentável, também diminuir a quantidade de recursos no futuro. Tanto que nós vemos hoje aí, inclusive com essas questões de mudança de juros aí na economia do país, as possibilidades de cada instituição financeira estar pagando uma taxa de juros diferente. E as opções que a Portoprev faz, elas são importantes para que possa se garantir, primeiro, o recebimento desse recurso no futuro. E segundo, o recebimento de recursos com o máximo de juros possível, de o máximo de rendimento possível. E também tem um motivo, além desses 2 motivos que são mais importantes, tem um terceiro motivo também, de mostrar que os cálculos que nós apresentamos quando votamos contrário ao projeto de lei que se transformou na lei que alterou a Portoprev, estavam corretos.
e que o nosso voto foi fundamentado até para poder dar uma satisfação para o cidadão, dizer assim, olha, mas você votou contra, não queria que devolvesse dinheiro para a prefeitura, não queria que devolvesse dinheiro para o funcionário. Eu queria que devolvesse tudo, mas que mantivesse a saúde financeira da Previdência do município. E infelizmente, isso agora está sendo demonstrado que não. E a resposta desses requerimentos serve, inclusive, para embasar, dar satisfação ao nosso próprio eleitorado. Você viu que a hora passa rápido, né? Você inclusive, esse assunto nós queríamos aí detalhar melhor, mas, infelizmente, hoje não vai dar tempo, Beto. Só para finalizar, está vendo aí a saúde financeira de vários municípios com dificuldades. Mesmo assim, a gente percebe, esse é um ano eleitoral, várias pessoas, né, têm aí as suas pretensões, já alguns lançaram as suas pré-candidaturas. No caso do vereador Berg, como é que está esse projeto, como é que está a negociação? O vereador volta para o Legislativo, tenta aí uma pré-candidatura ou não? Olha, Paulo, é uma situação bastante, embora a gente já esteja às portas aí do processo eleitoral desse ano, né? Eu gostaria de dizer assim, que ninguém entra numa empresa para ser office boy o resto da vida, né? Todo mundo quer crescer. Por minha parte, existe interesse em estar participando do processo, em um dia chegar aí ao cargo do Executivo. Mas ainda, nós dependemos ainda de algumas conversas com os nossos partidos, partido aliado, eu faço parte do Partido Verde, o Partido Verde gostaria realmente de ter um candidato nessa eleição ao cargo do Executivo, mas nós temos aliados em outros partidos que nós precisamos conversar ainda, e também tem esse interesse. Então, hoje ainda é cedo para dizer que nós temos uma candidatura, aliás, até legalmente falando, nós não poderíamos nem dizer isso. Mas dizer que há interesse, sim, do Partido Verde em participar e há interesse da gente e já estamos conversando e tentando amarrar. A definição tem que ser agora em junho, porque as convenções acontecem agora. Começam no dia 10 de junho e vão até o dia 30 de junho. Possivelmente a nossa convenção será no dia 23 ou 24 de junho e até lá, com certeza... Muitas especulações, muitas conversas para definir... Se fala muito, Paulo, então fulano que vai ser candidato, Beltrano é candidato, ninguém é candidato ainda, ninguém. Como eu disse, até por uma questão legal, né? As pessoas, os partidos podem até estar querendo lançar um candidato, mas ninguém pode se dizer candidato, até porque ele depende de passar pela convenção, e a convenção é por votação, né? E aí os próprios membros do partido que vão escolher quem será o candidato ou não. Então, é cedo, quer dizer, está tarde, porque as convenções já começam dia 10, mas ainda é cedo para qualquer um se dizer candidato a qualquer cargo, inclusive a vereador. Beck, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo, parabéns, sucesso aí, seja em qualquer que seja a sua nova empreitada. Parabéns aí pelo trabalho no Legislativo do Porto Ferreira. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço você, a direção da emissora, os funcionários e a todos os nossos telespectadores aí. Muito obrigado. É você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Voltamos no próximo encontro. Até lá, tchau.